E agora são 9 horas e 22 minutos, exatamente às 8h40, parou de tocar. Nesse momento eu estou indo para casa e isso tem sido uma constante, pelo menos para mim e para muitos amigos aqui do canal que eu tenho visto, né, os inscritos aqui, os meus amigos. Eles também relatam que com ele está do mesmo jeito. O meu aplicativo chega no 99, 100 reais, simplesmente é como se tivessem desligado a chave geral, como se tivesse desligado tivesse caído o disjuntor. Você dá um apagão no aplicativo que você não consegue trabalhar mais. Então, pessoal, o assunto de hoje é até um pedido de um inscrito aqui, um amigo nosso. Ele pediu pra gente falar sobre o carro alugado. E aproveitando, pessoal, quando você tiver sugestão assim de vídeo, quiser saber alguma coisa, no que eu puder ajudar com a minha opinião, com a minha percepção, com o que eu tô vivendo, né, aqui no aplicativo, eu farei um vídeo assim no intuito da gente conversar sobre o assunto, de repente esclarecer algumas coisas, porque tudo que eu falar aqui é relativo. A minha realidade é uma, a sua pode ser outra, você pode estar em outra cidade, né? Até nem sei se esse amigo que pediu esse vídeo, ele é daqui de São Paulo. Então, tudo que a gente fala aqui é relativo a São Paulo e relativo ao que toca aqui no meu aplicativo. Então, para nós falarmos de carro alugado, a gente tem que falar primeiramente da situação atual dos aplicativos, né? Houve uma perda muito grande nos ganhos, isso aí não tem como negar. E faz muitos dias que eu não consigo fazer a minha meta mínima, que é de 300 reais. Acho que até nem estou trabalhando mais com meta, porque hoje, por exemplo, fiz 100 reais a parte da manhã. E aí na parte da tarde, se eu fazer mais 200, vai ser bem difícil. Mas a gente está na rua para isso. Então, diante disso, pessoal, sobre o carro alugado, primeiramente, Hoje, eu não alugaria um carro. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Hoje, eu pensaria 2 vezes antes de alugar um carro. Então, eu alugaria na seguinte condição. Você tá lá sem ganhar nada, sem nada, nenhuma renda, você está passando, sei lá, necessidade. Então, nesse caso, vale a pena você alugar. Então você está na seguinte situação, você abre a sua geladeira, né? Ao invés de ter um monte de picanha, você olha lá, só tem uma garrafa d'água gelada ali, mais nada, e você tem como alugar um carro com a ajuda de alguém, não pensa 2 vezes, cara, vai pra cima. Mas se você tem outras condições, umas outras opções, eu acho que esse não é o momento. Até porque nós estamos em junho, o aplicativo já anda meio parado. Estamos em junho, logo virão as férias de julho. E aí a demanda vai cair mais ainda, com certeza. E cai mesmo, viu, pessoal? Pode ter certeza que cai, porque eu comecei a alugar carro na época de julho, nas férias. E era uma outra situação no ano passado. Você conseguia corridas de R$2 o quilômetro e conseguia corridas de R$40 a hora. Hoje você não vê mais isso. E mesmo assim foi difícil. Imagine agora esse ano como é que vai ser essa situação. Então, se for para você alugar e se você tiver condições de esperar até setembro, depois das férias, eu acredito que seria bem viável você pensar nessa possibilidade de alugar em setembro, ou melhor, agosto, né? Alugar em agosto, depois das férias escolares. Hoje eu fiz R$99, como eu falei para vocês, né? Eu fiz 99 por enquanto, até esse momento. Eu olhei aqui, foram 7 viagens. Dessas 7 viagens, 3 viagens foram de estudantes. Levei 3 adolescentes para o colégio.
Entendeu o que eu quis dizer? Se tivéssemos nas férias escolares, então seria nesse mesmo tempo, não teria feito essas 3 viagens aí. Então, de repente você está lá pensando em alugar um carro. Se você tiver a opção de alugar um carro o mais barato possível, pesquise a questão do valor. No caso aqui eu pago 2.600 nesse carro. E o aplicativo ele está programado de uma forma para você ganhar tão pouco que praticamente fica tudo na mão da locadora, né? E o combustível que você gasta. Quando eu aluguei esse carro aqui, na locadora que eu alugo, que é a Unidas, eu tinha a opção de pegar um carro mais em conta. Na época, esse carro, modelo de carro, essa categoria sairia 2.600, e esse que vocês estão vendo aí na frente aí, um Mobi, sairia 2.300, né? Por exemplo, R$300 mais barato. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei, não, me dou ao luxo de pagar R$300 a mais e pegar uma categoria um pouquinho melhor. E aí alugamos o HB20. Mas se você puder, procure pegar um carro o mais barato possível. Por quê? Porque os ganhos estão muito baixos, né? Então, ganhos baixos, procura pegar um carro o mais barato possível. E aí o desafio é você pegar uma locadora que não vai te dar dor de cabeça. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi muitos vídeos de YouTubers e vi vários vídeos assim de locadoras em que o pessoal estava tendo muita dor de cabeça. Eu me lembro de um vídeo na Cove que o cara ficou parado com carro reserva. O carro reserva era pior do que o carro que ele estava. Abriu o capô, tinha até chave que tinham esquecido dentro do carro, chave de mecânico, né? E tem relatos de, por exemplo, da Cove, que a pessoa fica muito tempo parado, dá um problema no seu carro, para até você repor outro, você tem que ficar dias parado, então isso aí não é viável. A locadora que eu optei foi a Unidas. Tive vários problemas também com a Unidas, mas uma coisa eu tenho que falar. Todos os problemas que deram com o carro eu consegui resolver e não fiquei vários dias parado, não. No máximo um dia, no outro dia já estava com outro carro. Então, leva isso em consideração, porque você ficar pagando carro sem trabalhar, com o carro parado na mecânica, sendo que nem é seu carro, não tá certo isso. Então você tem que levar isso em consideração também. A questão da reposição do carro, do atendimento, né? Quando você tem uma dificuldade. E pessoal, eu tô falando assim da minha experiência, né? O carro alugado, ele tem as vantagens. Por exemplo, eu tô há 1 ano com esse carro aqui, há 1 ano alugando o carro, né? Vou fazer em breve 1 ano que eu alugo o carro. E aí eu fico imaginando, e se fosse um carro próprio? E se fosse o meu carro, depois de 1 ano, como estaria esse carro? Né? Porque força muito, pessoal. O carro, ele força muito. Aqui em São Paulo, você tem as ruas muito esburacadas, tem bairros horríveis que não dá nem para você transitar. Se você pega quebrada, se você pega bairros de periferia, como eu tenho pego, agora até menos, mas antes eu pegava muito, né? Brasilândia, Jardim Peri, Taipas, né? Então são lugares assim que o poder público ele não dá aquela atenção, né? São pessoas mais humildes, sem influência, então o deputado, político em geral, eles não estão nem aí com esse tipo de lugar, né? Então são ruas esburacadas, ruas estreitas, com obstáculos, sabe? Valeta assim que você vai passar, o carro sempre bate. Então, se eu tivesse com um carro particular, estaria detonado hoje. E no caso aqui, eu tô já há 1 ano. E se de repente esse carro aqui tiver alguma coisa que eu não gostar, que eu queira trocar, eu vou lá na locadora,
eles chiam um pouquinho, né? Mas eles trocam. O que pega mais na questão de alugar um carro, pessoal, é a questão dos ganhos. Eu noto que não está compensando muito você trabalhar com carro alugado, porque você tem que pagar combustível e a locação e sobra muito pouco para você. O valor que está sobrando ultimamente é um valor muito irrisório, né? Então você tem que pensar muito antes de alugar um carro. E por outro lado, isso não é menos importante, nós temos que saber também que o carro alugado, ele te dá uma certa liberdade. Existe uma grande diferença de você financiar um carro por 4 anos e uma diferença muito grande de você alugar o carro por 1 mês. Você alugou, não deu certo, não é isso que eu quero, tal, não gosto de trabalhar com isso, não gostei dessa experiência. Você pega a chave, vai lá, devolve, vida que segue. Acabou aí, fechou, você não tem compromisso com nada. Um carro, agora você estando com um carro financiado, você vai ter aquelas prestações, né, as mensalidades, né? Então nesse quesito, o carro alugado também é vantajoso. E uma outra vantagem que a gente falou também, né, no caso da manutenção, se der algum problema você não fica tantos dias parados, né? No caso da Unidas tem sido assim, se o carro dá problema no mesmo dia ou no outro dia já estou com outro carro. E num carro particular, num carro financiado, não. Ele vai ficar parado lá na mecânica e você vai ficar parado em casa. Ou você, de repente, se você conseguir alugar por algum dia, não sei se compensa. Mas enfim, pessoal, sempre haverá os prós e os contras do carro alugado e do carro próprio e do carro financiado, né? Se você tiver já um carro próprio que dê para você trabalhar, que atenda aos requisitos, menos mal, porque você vai ganhar e vai ter gasto só com combustível, teoricamente. Só que você vai ter que fazer uma reserva, uma boa reserva de grana para você, no caso de você precisar algum problema mecânico, você não perder o seu trabalho, né? E a gente sempre fala de manutenções básicas, mas você não conta que de repente seu carro pode estourar uma correia dentada, pode acontecer, dar um problema num cabeçote, e aí? Não é simples, seu carro estoura uma correia dentada, entorta um monte de válvula, entorta cabeçote, você acha que isso aí vai ficar pronto no outro dia? Obviamente que não. Então tudo tem que ser levado em consideração, né? Essa questão de você não se preocupar com manutenção faz com que você trabalhe com a sua cabeça mais descansada, né? Você não fica pensando, poxa vida, meu carro tá fazendo um barulhinho, e agora? O que eu vou fazer? Se eu parar, eu tô ferrado, porque eu não vou ter o meu ganho. E se eu não parar, o carro pode apresentar um problema maior. Então, pessoal, a princípio, é o que eu diria para você que está pensando em alugar carro. Se você não tem uma outra opção, se você está naquela situação, abriu a geladeira, tá só uma garrafa d'água gelada ali, às vezes nem tá gelada porque já cortaram a sua luz, então vai para cima, cara, porque no mínimo, o custo do carro e o combustível você vai conseguir, você vai empatar no 0 a 0. Aí, empatando no 0 a 0, você viu que não compensa? Não compensou para mim, 0 a 0, não, trabalhei demais. Aí, se for o caso, você vai lá e devolve, né? E de repente você pode conseguir também fazer bons ganhos, né? Por que não? Né? Tem pessoas aí, não se mirem muito com youtubers de grandes, de canal grande, porque o aplicativo desses caras, infelizmente, não. Porque o aplicativo desses caras não para nunca, né? A gente não sabe dizer por quê.
A maioria de muitos amigos aqui param, como o meu para, mas o desses caras não param, né? E faz um certo sentido pessoas achar que, não por culpa do youtuber, não, mas os caras do aplicativo não são bobos. Então eles sabem que se aquele cara que tem 200 mil pessoas seguindo ele, se o aplicativo dele para e ele não ganha nada, são 200 mil pessoas que vão se desmotivar, né? Então pense por esse lado. Veja muitos vídeos e tire suas conclusões, né? Tudo isso que eu falei é a minha experiência e aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu trabalho. Beleza, pessoal? Se tiver mais alguma coisa, a gente volta nesse assunto aí, porque é um assunto bem vasto e a gente tenta esclarecer o máximo possível aí, de acordo com a nossa experiência do nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Vou chegar em casa aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, 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 valeu. Fui!